Esqueci de colocar a câmera também. Pronto. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre transformada de Laplace, tá? Transformada de Laplace, ele até mostra aqui no, no livro único, tá? Que você precisa entender que a transformada de Laplace é uma caixinha, é uma maquininha que transforma funções. Então, você coloca uma função nessa maquininha e essa maquininha te responde com uma outra função, tá? Então, você precisa enxergar, então, a transformada de Laplace como uma ferramenta que transforma funções. Por enquanto, é essa coisa que a gente precisa entender, que a transformada de Laplace, ela só é uma coisa que transforma funções. Então, a gente vai pegar uma função, vai calcular a transformada de Laplace dessa função e a nossa resposta precisa ser uma outra função, tá? Ela vai servir mais para frente para calcular equações diferenciais, tá? Então, é, é essa parte que eu não vou conseguir chegar e até o dia 10, né, até antes da avaliação. Então, a gente não vai ter a utilização da transformada de Laplace na avaliação, mas a gente vai ter transformada de Laplace na avaliação, tá? Então, ela vai servir para ajudar a gente a calcular aquelas EDOs que não são homogêneas, ou seja, ah, que tem uma função, né, diferente lá do lado esquerdo, ou seja, a homogênea era igual a zero, né? Então, as que não são homogêneas são as equações que aparecem igual uma outra função, tá? Então, ela vai servir para a gente calcular soluções de EDO, tá? Mas, só para vocês entenderem, a gente precisa aprender a mexer com transformada de Laplace até chegar nesse estágio. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular as transformadas de Laplace dada uma função específica, tá? Então, se você tiver uma função f de t, tá? Uma função definida nos reais positivos, tá? E a gente vai ter essa integral, tá? Essa integral é uma integral imprópria, isso quer dizer que os limites aqui dela não são números reais, então esse limite superior aqui é sempre infinito, tá bom? Então a transformada de Laplace é uma integral que vai de zero até infinito, portanto a gente vai ter que usar aí ideias de limite para calcular esse tipo de coisa. Não sei se vocês lembram aí nos cálculos anteriores como que você calculava a integral imprópria, tá? A gente faz com calma os primeiros para você relembrar, tá? Mas a transformada de Laplace da função f é a integral nesse limite aqui, sempre dessa função. Essa função aqui vai ser e elevado a menos st, essa coisa não muda, multiplicado pela função, tá? Opa. Então, multiplicada pela função. Toda vez que a gente conseguir calcular essa integral, ou seja, toda vez que ela for convergente, porque algumas integrais algumas integrais impróprias, elas não são convergentes, né? Elas são divergentes, ou seja, ela não tem um valor real definido, tá? Então, quando essa integral for convergente, quando a gente conseguir calcular, e provavelmente a gente vai conseguir calcular isso na maioria das vezes, ela vai ser chamada de transformada de Laplace, tá? Da função f de t. É interessante que vocês entendam que a transformada de Laplace, ela muda a sua variável, tá? Como aqui a gente tem uma integral em relação a t, né? Se não tivesse esse s, ela seria um número, né? Porque seria uma integral em cima de uma variável t com intervalos numéricos. Então, essa integral deveria ser um resultado numérico. Mas como tem esse s aqui no expoente, tá? Desse e, isso aqui vai ser uma expressão que depende de s, o resultado. Ou seja, o resultado da transformada de Laplace terá a sua variável como uma variável s, não mais a variável t. E aí ele coloca aqui para a gente só entender como é que vai ser escrita a partir de agora, tá? Então, se a gente pegar a função t, se a gente fizer a transformada de Laplace, que é esse Lzinho aqui, manuscrito, tá? A transformada de Laplace da função f, tá? Deixa eu conectar aqui, eu ainda não conectei, não sei porquê. Deixa eu conectar a canetinha para eu conseguir escrever. Então, a transformada de Laplace da função f vai ser denominada função f maiúsculo, tá? Então, sempre que for o resultado da transformada de Laplace, a gente vai optar por escrever a letra maiúsculo da função,
tá? Então, a letra minúscula seria o referente aí à função sem a transformação, tá? E aí você vê ali embaixo que depois que você faz... Pronto, agora eu já posso circular as coisas aqui. Então, vamos lá, cadê? Aqui, o mouse está aqui. Então, ó, essa aqui é a função sem transformar. Quando você aplica a transformada de Laplace, ela te retorna uma nova função que você vai chamar essa nova função de função f maiúscula, e essa função nova vai depender da sua variável s, que é esse parâmetro aqui que vai sobrar da sua integral, tá? Da mesma forma, se a gente quiser transformar aqui uma função que tem o nome de g, a gente vai dar preferência para g minúsculo, tá? Como resultado, a gente vai ter g maiúsculo, que seria uma nova função, que seria a função chamada de transformada de Laplace da função g. A gente vai só denotar ela com g maiúsculo, e também essa função vai depender de s, e a mesma coisa aqui para h, não vou ficar falando, mas já deu para entender, tá? Então, o que a gente vai fazer agora vai ser calcular aqui algumas transformadas de Laplace, tá? E aqui eu não vou ficar dando muita atenção para esse teorema, mas eu vou colocar, e a gente vai falar, tá? Mas não vou ficar, vou dar atenção para o cálculo de fato, tá? O teorema é só para a existência, tá? E aí eu vou abrir o livro único porque tem umas imagens lá no livro único que ajuda bastante a gente entender o que é esse tipo de coisa, tá? Mas até a gente chegar aqui vai ser só conta, então não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma função, lembra que a gente vai começar com funções simples, tá? A gente vai começar aqui com a função f de t igual a 3, tá? Ou seja, ela é uma função constante, e essa função constante sempre vale 3, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular aqui, então, a transformada de Laplace, tá? Da função 3, tá? O que é a transformada de Laplace da função igual a 3? É a integral de 0 até infinito. Então, vai ser a integral de 0 até infinito da função e elevado a menos st multiplicado pela nossa função. E a nossa função aqui é a função 3. Tá? Então, eu vou colocar ali, vou substituir ali pela nossa função 3. Tá? Então, aqui, vezes 3, tá? dt. Então, o que der a conta aqui vai ser a nossa transformada de Laplace. Então, o que a gente precisa fazer ali é só fazer essa integral. E o resultado dessa integral vai ser a transformada de Laplace. E é esse o objetivo da aula de hoje. Tá? Então, primeira coisa, esse 3 aqui, que é constante, ele vai vir aqui para frente, tá? Então, vai ficar 3 vezes a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st dt, tá? Aí, vamos lá. Para a gente calcular essa integral, a gente precisa integrar essa função. Ou seja, quem que deriva, né? Quem que você deriva e dá essa função. Não sei se vocês conseguem fazer isso de cabeça, tá? Mas essa função aqui, se você pegar essa função, 1 sobre s vezes e elevado a menos 1 sobre s, se você pegar essa função e derivar em relação a t, esse s aqui, a exponencial vai continuar na mesma, né? Então, se você derivar, a exponencial continua na mesma, só que aí, pela regra da cadeia, você precisa derivar o expoente. Então, para derivar o expoente, deriva menos st e vai dar menos s. Como tem esse menos 1 sobre s aqui, esses s's vão cancelar, e esses menos aqui também vão cancelar, e vai dar e elevado a menos st. Tá? Então, ou seja, se eu pegar isso daqui e derivar, a gente tem essa função. Caso você não consiga pensar nisso, você pode fazer aquela integral por substituição também, que a gente já vem fazendo, ou seja, trocar o menos st por u. Tá? Então, você sabe que u é menos st, então você sabe que du, dt, ou seja, se eu derivar u em relação a t, eu tenho menos s. Tá? Então, a gente tem que ver quem que é o dt. Então, dt, trocando aqui o dt com menos 1 sobre s, vai ser du.
du sobre menos s. A gente faz lá, então, a substituição, então isso daqui vai ser e elevado a u, né? E dt a gente troca por du e coloca o menos s aqui. Esse menos s vem aqui para fora, tá? E a integral de e elevado a u continua sendo e elevado a u. Então, vai ser essa integral. E aí, no final das contas, a gente troca o u, né, pelo que ele era, que era menos st. Então, só estou relembrando aqui como é que você faz, por isso que eu fiz rapidinho. Eu vou apagar, inclusive, isso, tá? Não vou deixar aqui. Então, caso vocês precisem fazer por substituição, também não tem problema. Caso aqui eu fiz meio que por tentativa, tá? Então, não precisei ficar fazendo isso. Mas é só técnica de integração, tá? Então, quer dizer que esse aqui vai ser 1 sobre S vezes E elevado a menos ST, que é a integral aqui de E elevado a menos ST, só que esse intervalo aqui de 0 até infinito. Tá? Então, eu vou apagar essa partezinha aqui, que foi só um rascunho para a gente pensar quem que seria a integral, tá? Não vai influenciar na conta. Então, vamos lá. Então, a gente só precisa fazer aquilo. E, teoricamente, para fazer esse cálculo, como tem infinito, a gente não pode simplesmente colocar, né, aqui S vezes infinito, tá? Mas, para efeito de ideia, a gente consegue ver e ter noção se isso aqui vai ser zero e se não vai, tá? Eu vou fazer a substituição, mas pensa que a gente teria que sempre ver o limite disso, tá? Mas eu vou fazer a substituição direta que a gente já consegue ter uma noção, tá? Então, isso daqui eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou apagar isso aqui também, porque isso aqui matematicamente está errado, tá? Então, eu não vou deixar na minha conta. Eu não posso fazer a substituição por menos no infinito, tá? Então, substituindo aqui, né? Então, entre aspas, vou deixar aqui entre aspas, substituindo. Se fosse número real, ótimo, poderia substituir, mas como não é um número, é um infinito, a gente não pode fazer a substituição, teria que trabalhar com limites, tá? Menos, fazendo a mesma substituição, trocando aqui por zero, tá? Então, vamos lá. Esse menos aqui com esse menos vai ficar mais. Aí, como aqui tem esse menos no expoente do e, isso significa que esse e está aqui embaixo, tá? Então, a gente tem mais ou menos essa conta. Só que e elevado a um número muito grande, né? S vezes infinito é um número muito grande. E e elevado a um número muito grande continua sendo um número muito grande. E quando a gente pega 1 e divide por um número muito grande, a gente tem que isso daqui tende para zero. Tá? Então, usando a ideia de limites, a gente sabe que essa coisa aqui, quando a gente calcula no infinito, isso tende para zero. Tá? Então, nossa primeira integração vai ser zero. E a nossa segunda integração aqui, quando eu troco aqui para zero, isso aqui fica 1 e vai ficar 1 sobre S. Tá? Então, a gente tem que nosso cálculo de integral aqui ficou 0 mais 1 sobre S. Eu esqueci ali de multiplicar por 3, né, que era o 3 que eu tirei, então eu vou colocar esse 3 aqui, ó, tá, multiplicando tudo antes. E aí, fazendo a multiplicação aqui, a gente tem que a transformada de Laplace da função 3 nada mais é do que 3 sobre S. Tá? Então, tá aqui. Opa. Tá aqui a nossa transformada de Laplace. Então, mais para frente, vocês vão ver que vocês vão conseguir usar bastante essa informação, não exatamente com 3, na verdade, exatamente essa informação que a gente vai calcular agora, tá? Então, a gente vai conseguir calcular bastante coisa, meio que decorando algumas transformadas de Laplace. Tá? Então, assim como a gente decora algumas derivadas, algumas integrais, a partir de agora, então, a gente vai ter uma tabelinha. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui. A gente vai ter uma tabelinha. Então, ó, a gente vai ter uma tabelinha aqui, ó, que tem... Ixi, será que está lá embaixo? Acho que está lá.
Acho que eu estou mais para baixo do... Então, a gente vai ter uma tabelinha que a gente vai ter uma série de transformadas de Laplace, tá? Que não é para a gente decorar, claro, mas quanto mais a gente souber aqui, por exemplo, tem alguns exemplos, tá? Das funções e das transformadas, que isso aqui vocês vão ver que vai ficar para vocês fazerem, tá? Mas tem aqui também, deixa eu ver, é aqui, é aqui. Você vê que tem aqui, teoricamente, as respostas, tá? Do que a gente vai precisar, e tem aqui um monte de outras funções, tá? Que, claro que a gente não vai usar todas elas, tá? Então, existem aqui tabeladas as transformadas de Laplace de todas as, não de todas, né? Mas pelo menos de algumas funções, as funções que são as mais importantes, tá? Então, você não vai precisar ficar fazendo esse cálculo toda hora, tá bom? Só no início, assim como lá no início de cálculo, você calculava meio que todas as derivadas e depois aquele negócio foi ficando mais rápido, porque você foi decorando, foi pegando mais experiência, a mesma coisa vai acontecer aqui com as transformadas de Laplace, tá? Então, nesse caso, a gente descobriu, a gente calculou, né, que a transformada da função 3 é 3 sobre S, e é isso que a gente quer, tá? Então, você percebe que você tinha uma função, essa função, tudo bem, né? Aqui não depende da variável t, tá? Mas você colocou isso na transformada de Laplace e a transformada de Laplace te respondeu uma função que depende de S, tá? Então é essa a ideia que você precisa ter. Tem até um desenho aí no livro único que é exatamente essa ideia, tá? Então ela pega funções e transforma em outras funções, tá? E por enquanto a gente tem que ter uma ideia que mais para frente a gente vai entender a utilidade disso, mas por enquanto é só um cálculo, tá? Então, por enquanto ainda não serve para nada, apenas o cálculo que interessa aqui para a gente, tá? Bom, segundo exemplo, a gente vai calcular a transformada de Laplace de uma outra função, que no caso aqui vai ser da função igual a c. Esse c aqui, ele faz o papel de qualquer função, de qualquer número constante, tá? No caso aqui, o c era igual a 3, mas o c pode ser igual a 2, o c pode ser igual a 5, o c pode ser igual a 10, tá? O c pode ser igual a negativo, enfim, qualquer coisa nessa forma, tá? Então, para a gente calcular a transformada de Laplace da função c, a gente vai ter que fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, transformada de Laplace da função c. O que que vai ser? Vai ser a integral, opa, de 0 até infinito da nossa exponencial menos st, aqui, vezes, agora não é mais 3, né? Vezes agora a constante c. Se a gente fizer a mesma coisa, se a gente passar o 3 aqui, o c, né? Desculpa, o c aqui para fora da integral, a gente vai ter essa coisa. E menos s de t dt. E isso daqui a gente acabou de fazer, tá? Então você percebe que os cálculos são repetitivos. Então isso aqui a gente acabou de fazer. Isso daqui dá 1 sobre s, né? Que é essa continha aqui, ó. Então, como a gente já fez, eu não vou repetir, obviamente, tá? Eu sei que essa conta aqui dá 1 sobre s, tá? E aqui vai ficar c vezes 1 sobre s, ou seja, c sobre s. Então, o que é importante a gente pensar? Que a transformada de Laplace de qualquer função constante dá sempre c sobre s. No caso aqui, se o c for 3, vai ser 3 sobre s, que foi o que deu aqui. Se for 10, vai ser 10 sobre s, e assim vai, tá? Eu vou comentar uma coisa agora, tá? Então, importante. Esse S aqui não é qualquer S que vai poder acontecer, tá? Nesse caso, a gente precisa que esse S seja um número positivo, tá? Então, nesse caso aqui, o S, ele precisa ser um número positivo, tá? Pode ser zero também, tá? Ou seja, S maior ou igual a zero, tá bom? Oh, zero não pode, desculpa, tem que ser positivo, porque senão aqui dá problema, né? No denominador. Por que que não pode ser negativo? Porque se esse S for negativo,
Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Então, se o S for, sei lá, menos 2, a gente vai ter aqui menos 2t. Então, essa coisa aqui vai ser 2t. Quando a gente fizer essa integral aqui, quando a gente colocar no infinito, esse denominador... Cadê? Ah, eu apaguei, né, sem querer. Pelo fato desse negócio ser negativo, por fato desse expoente ser negativo, essa função, essa função exponencial está lá no denominador, tá? E isso deixa essa integral ser convergente, porque quando eu substituo t por infinito, essa coisa aqui tende a zero, tá? Se por algum motivo o seu s for negativo, ele vai tornar essa coisa aqui positiva, e aí o expoente, a exponencial, desculpa, vai continuar no numerador, tá? Por isso, essa integral não vai ser convergente, e aí a transformada de Laplace não vai existir, porque essa integral aqui vai dar infinita, tá? Então, uma das coisas importantes é que quando a gente pensa nesses casos aqui, o s precisa ser maior que zero para que essa integral exista, ou seja, para que essa exponencial continue ficando no denominador, tá? Mas como por enquanto a gente não vai utilizar as contas de fato, a gente só está calculando a expressão, eu não vou ficar entrando muito em detalhes no domínio do S, tá? No domínio da transformada de Laplace, tá bom? Mas é importante você saber que não é para qualquer S que isso acontece, tá? Nesse caso, o S tem que ser maior que zero, ou seja, esse expoente aqui, ó, tá? Precisa ser maior que zero, tá? Então, isso que é importante você entender, tá bom? Mas, por enquanto, se você chegar nessa expressão aqui e não pensar no domínio aqui, tá valendo, não tem problema. Acho que até a aula que vem isso aqui vai ficar um pouquinho melhor, tá? Bom, e aí o que vai facilitar bastante para a gente? O fato de integrais serem lineares, tá? Vai facilitar bastante para a gente no cálculo das transformadas de Laplace. Ou seja, se a gente tiver uma função muito complicada aqui, tá? Que é uma combinação aqui linear de duas funções, a gente pode meio que fazer a distributiva, vamos dizer assim, tá? Então é como se a gente pudesse fazer aqui a transformada de Laplace da f, mais a transformada de Laplace da g, tá? E ainda mais, pelo fato dela ser linear, esse a gente pode colocar aqui fora. E esse b a gente também pode colocar aqui fora. Então, a gente não vai precisar fazer a integral dessa coisa gigantesca, tá? A gente vai ter que fazer a integral somente dessas coisinhas que geralmente são um pouco mais simplificadas, tá? Então, o fato dela ser linear permite a gente fazer esse tipo de coisa. Eu só vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece, tá? Então, se a gente tivesse que fazer isso daqui, seria a transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace é a integral de zero até infinito de e elevado a menos st dessa função aqui. A vezes f de t mais b vezes g de t, tudo isso em dt. Aqui dentro a gente pode realmente fazer a distributiva, tá? Então, aqui dentro a gente faz a distributiva, então vai ficar a vezes e elevado a menos st, f de t, mais b, e elevado a menos st, g de t, tudo isso dt. E aí, pelo fato de a gente poder separar a integral aqui, ó, pelo fato da integral ser linear, a gente vai poder fazer duas integrais ao invés de uma. Então, aqui, faz primeiro essa e soma com o resultado da segunda, né? Que é essa daqui. b, e elevado a menos st, g de t, tudo isso dt. E como a e b são números constantes, elas podem ser colocadas fora das integrais, tá? E aí você percebe que aqui você tem exatamente a transformada de Laplace da função f de t, e aqui você tem a transformada de Laplace da função g de t, tá?
Então, você tem essa expressão, A vezes L, a transformada de Laplace de F de t, mais B vezes a L, a transformada de Laplace da G de t, que é exatamente o que está escrito aqui, tá? Então, para que vai servir isso, por exemplo? Se você tiver que fazer a transformada de Laplace dessa função, sei lá, t ao quadrado mais 5t menos 2, você vai fazer a transformada de Laplace da t ao quadrado mais 5 vezes a transformada de Laplace da função t menos a transformada de Laplace da função 2. Então, isso simplifica bastante. Você não precisa fazer a integral dessa coisa gigantesca, você pode fazer a integral delas separadas, tá? Então, isso vai facilitar bastante no cálculo das transformadas de Laplace. Então, você pode, entre aspas, meio que separar com somas e passar as constantes para fora, tá? Então, para isso que serve aqui a importância, né, da linearidade da transformada de Laplace, tá bom? E a gente vai usar isso um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com mais funções, tá? Na aula de hoje a gente vai trabalhar somente com uma função ali, tá? Talvez a gente vai conseguir ainda usar essa ideia de linearidade, mas não vai ser o foco ainda da aula de hoje, tá? Bom, vamos entrar na coisa um pouquinho mais complexa, e você vai perceber que só o fato de eu ter trocado aqui uma constante por uma função t já deixa isso bem mais complicado, tá? Você vai precisar relembrar aí algumas coisas de cálculo que eu imagino que vocês já tiveram, tá bom? Então, você vai precisar aqui calcular a transformada de Laplace da função f de t igual a t, tá bom? Então, para a gente calcular a transformada de Laplace dessa função, então, vamos lá. Transformada de Laplace da função t vai ser a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st, certo? Vezes a função de interesse, que é a função t. Então, a gente precisa fazer essa integral aqui, tá? E aí, para fazer essa integral, a gente precisa ver qual que é a função primitiva dessa expressão. E para a gente saber quem é a função primitiva dessa expressão é um tanto quanto complexo, assim, não consigo meio que ir por chute, por adaptação. E aí eu não sei se vocês lembram, existe uma técnica de integração que a gente pode fazer para fazer o cálculo desses casos, tá? Eu coloquei aqui no primeiro slide, deveria ter colocado lá, tá? Que é a técnica de integração por partes. Eu não sei se vocês lembram dessa coisinha aqui, eu não sei se vocês já tiveram. Geralmente a gente trabalha com integral de uv' é igual a uv menos u'v, tá? Então a gente tem mais ou menos essa cara aqui, tá? Quando a gente vê com u e com v, tá? Mas aqui eu coloquei com f e com g, também dá na mesma, não é só a escrita que está mudando, tá? Vocês já viram essa coisa de integral por partes nos cálculos anteriores? Eu acho que vocês devem ter visto no cálculo, imagino que 2, né? Não sei. Talvez até no cálculo 1. Cálculo 2, professor. Cálculo 2, fechou. Então, a O gente vai DV, utilizar isso. Oi? na verdade, a gente usou o DV menos a integral de VDU. Ah, tudo bem, beleza, fechou. Ao invés de uma linha, vocês usaram D. Tudo bem, tá? Então, a gente vai usar a integral por partes aqui para fazer esse tipo de coisa. E aí tem um problema, porque assim, ele mais ou menos que depende da nossa escolha. A nossa escolha precisa ser uma escolha acertada, porque se a gente for olhar aqui, a gente quer resolver isso, tá? Então, a gente tem uma integral de uma multiplicação. Se a gente tem integral de uma multiplicação, a integral por parte permite que a gente olhe aqui e decida que uma é f e a outra é derivada de g, tá? Então, a gente precisa ver quem que é a função e quem que é a derivada, tá? Isso vai facilitar um pouquinho para a gente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou falar que essa é a função f e essa é a função g'. Por que eu escolhi isso? É fácil fazer a integral dessa para saber quem que é a g, tá? E essa daqui, a gente tem a vantagem, quando a gente faz a derivada, isso aqui dá 1, tá?
Então, talvez, se você tivesse que fazer diferente, se você tivesse que colocar a t como a g' e a e elevado a menos st como f, talvez você ficasse num ciclo de integração por partes aí um pouco maior, ou talvez até num ciclo meio que infinito que você nunca pare de fazer, tá? Então você precisa meio que pensar qual que vai ser a sua escolha melhor, tá? Então essa daqui, que quando a gente vai olhar para f', a gente mata uma função, tá? Então a vantagem disso é que a f' vai aparecer aqui na integral, tá? Da segunda parte aqui, tá? Então, ou seja, essa integral aqui vai sumir, vai ficar só a integral de g, tá bom? Então, a vantagem é essa, tá certo? Então, vamos lá. Então, dado que eu fiz aqui, eu só vou escrever quem que é a g e quem que é a f, tá? Então, vamos lá. Vou escrever aqui que a g' é a e elevado a menos st, e a g é a integral disso, né? Que a gente já fez algumas vezes não, né? 2 vezes, tá? E a integral é essa daqui, tá? E a gente está chamando que a f é a função t, então a f' é a função 1, tá bom? Então vamos lá. A função, então, a integral por partes, então aqui a gente tem que colocar as duas integrais, então fg, tá? Ou seja, as duas primitivas, vamos chamar assim, né? Então, aqui tem que ser, então, f e g. Então, vou fazer aqui embaixo, tá? Então, vai ser f vezes g, a integral de 0 até infinito, tá? Menos a integral, aqui tem que ser a integral mesmo, tá? E aqui é ao contrário de f'g, tá? Então, aqui, f' vezes g, tá? Então, é só substituir. Então, vou fazer a substituição aqui. A função f é a função t, tá? E a função g é essa função aqui, ó, menos 1 sobre s e elevado a menos st, tá? Ficou meio pequenininho aqui. Vou apagar aqui para fazer direito. E menos st. Tudo isso calculado de 0 a infinito. Não precisa se preocupar com isso, porque é só fazer a substituição, tá? Então, não precisa calcular a integral de nada aqui, é só fazer a substituição por t por infinito e por zero, tá? Lembrando que quando a gente substitui por infinito, a gente tem que fazer a ideia de limite. E aqui, então, eu preciso calcular então, a integral de 0 até infinito de f', que f' é 1, então essa é a vantagem, que isso aqui vai ser 1, não precisa nem calcular, vezes g, que a g é essa daqui, ó, menos 1 sobre s e elevado a menos st, tá? Então, eu preciso calcular isso daqui. O primeiro problema vem aqui, ó. O segundo problema vai aparecer aqui e você vai ver que você vai resolver esse segundo problema de um jeito bem fácil, tá? Mas vamos começar com o primeiro problema aqui, que é a resolução daquela integral, tá? Daquela integral não, daquela substituição só. A gente tem que resolver isso daqui. Eu vou só melhorar a escrita, então vou colocar menos t sobre s, tá? E elevado a menos st. Esse e elevado a menos st eu vou passar para baixo, tá? Então aqui embaixo vai ficar s vezes e elevado a st. Então a gente precisa calcular isso de 0 até infinito, tá bom? Bom, quando a gente faz a substituição para ter a ideia do limite, lembra que a gente não pode fazer a substituição, mas eu vou fazer para só ter a ideia do que acontece. Quando a gente faz a substituição por infinito, aqui vai ficar em cima infinito, lembra que isso é só uma ideia, não é uma substituição, não é um cálculo de fato. E aqui vai ficar s vezes e elevado a s vezes infinito. Essa parte de baixo a gente sabe que dá infinito e a parte de cima dá infinito. Então, quer dizer que quando a gente faz essa substituição, a gente tem uma indeterminação, tá? Como é que a gente resolve essa indeterminação? Eu vou voltar aqui na ideia do limite, tá? Então, o que a gente precisa resolver? A gente precisa resolver quanto que é essa coisa quando t tende para infinito, tá? Para poder calcular a substituição nesse intervalo superior.
tá? Nesse extremo superior. Quando a gente substitui, dá indeterminação, e aí a gente tem um problema, tá? Mas esse problema era resolvido com uma regra, tá? Que chamava regra de L'Hopital, tá? Escrevia hospital, mas enfim, tá? Não sei se vocês lembram, tá? Da regra de L'Hopital. E essa regra, ela permite que você resolva o limite fazendo a derivação do numerador e a derivação do denominador, tá? Então, quando você deriva isso daqui em relação a t, você tem 1. E quando você deriva isso aqui em relação a t, você tem isso daqui multiplicado por s, né? Que você vai ter que derivar isso aqui, ou seja, vai ficar um s ao quadrado. E aí, quando você faz agora a substituição, você não tem mais uma indeterminação. Se você continuasse tendo uma indeterminação, você poderia derivar uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, até parar de dar indeterminação, tá? Então, uma das coisas que ajuda a gente é essa regrinha aqui de L'Hopital, que permite a gente fugir dessa indeterminação. Ou seja, quando a gente calcula esse limite é a mesma coisa que esse limite, só que esse limite, quando a gente faz a substituição, o infinito vai ficar só embaixo, e se o infinito fica só embaixo, 1 dividido por uma coisa que é muito grande tende a zero. Então, isso aqui vai tender a zero, tá bom? Então, por isso, quando a gente faz a substituição dessa coisinha aqui por infinito, isso aqui dá zero, tá? E aí a gente tem que fazer agora a substituição pelo limite inferior. Então, a gente vai trocar aqui por zero o t, tá? Na verdade aqui é mais, né? Porque é menos, menos. E aí, trocando aqui por zero, tá? Essa coisa aqui fica 1. Aí não tem mais o problema de indeterminação embaixo, vai ficar 0 dividido por s dá zero. Resumindo, essa coisa, essa primeira integral aqui, ó, dá zero, tá? Porque quando a gente substitui por infinito dá indeterminado, mas a gente faz a derivação em cima, a derivação embaixo, dá zero, e quando a gente substitui de fato pelo zero, isso dá realmente zero, tá? Então, para fazer isso daqui, a gente precisou passar pelo problema do limite, tá? Porque deu uma indeterminação, tá? Deu infinito em cima e infinito embaixo. Se desse qualquer coisa, 0 sobre 0 também seria um problema, tá? Então, tem que ficar esperto com isso, tá? E se for preciso, você volta para a ideia de limite, tá? Mas você vai ver que essas coisas não vão persistir por muito tempo assim, tá? Você vai ver que daqui a pouco você já vai resolver isso aqui pela tabela, você não vai precisar ficar fazendo de sempre essas integrais, tá? Então, essa integral a gente já fez, que deu zero. Agora a gente precisa fazer essa integral que você vai resolver de um jeito um pouquinho inteligente, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse menos 1 sobre s para fora. Tá? Então, vai ficar mais 1 sobre s. E aqui a gente vai ter essa integral e elevado a menos st dt. E eu não vou resolver essa integral. Por que eu não vou resolver essa integral? Você precisa perceber que você já resolveu essa integral. Como que você já resolveu essa integral? Imagina que aqui é 1. Eu não sei se vocês conseguem perceber que essa é a transformada de Laplace da função 1. Ou seja, se você tiver aqui a transformada de Laplace da função 1, né, como c sendo constante, esse daqui vai ficar 1 e é exatamente o que você tem aqui, ó. Tá? Então, você sabe que o resultado da transformada de Laplace da função 1 vai ser 1 sobre s. Ou seja, isso daqui vai ser 1 sobre s. Então, você não vai resolver mais essa integral, e isso vai acontecer cada vez mais. Tá? Então, por isso que é importante a tabela que você tem, essa tabelinha do... Na verdade, vocês vão completar a primeira vez, tá? Então, por isso que é importante essa tabelinha, porque toda vez que aparecer uma integral, para você não fazer, você vai ter que olhar aquilo como uma nova transformada de Laplace, tá? E aí você vai conseguir meio que economizar um tempinho com isso, tá bom? Ou seja, então, se a gente for calcular isso daqui, deixa eu só voltar aqui para o verde. Então, se a gente for calcular isso aqui dá zero, tá? Esse aqui vai ficar 1 sobre s, vezes esse 1 sobre s aqui que estava aqui fora, né? E aqui, a transformada de Laplace de 1,
que também é 1 sobre S, tá? Ou seja, essa transformada aqui vai ser 1 sobre S ao quadrado, tá? Então, fazendo toda essa integral aqui, passando por integral por parte, passando pelo limite, fazendo o L'Hopital, a gente vai ver que a transformada de Laplace da função t é 1 sobre S ao quadrado, tá? Então, a gente já conseguiria, por exemplo, aqui, fazer a primeira linha, né, que é a transformada da função 1 é 1 sobre S, e a transformada da função t é 1 sobre S ao quadrado, tá? Então, a ideia é que a gente já tem aí pelo menos as duas primeiras linhas, tá bom? E aí vai ser mais ou menos essa ideia daqui para frente. Algumas integrais, é claro, que você vai ter que fazer. Acho que a gente vai ter que fazer, deixa eu ver ainda mais uma integral chatinha. Sim. Ah, não, mas a partir de agora a gente já começa a aproveitar bastante coisa. Mas vai ter um exemplo no final, que é o exemplo que eu falei que está dando errado o livro de vocês, que aí sim vai ser uma integral um pouco mais chata, tá? Bom, aqui a gente vai fazer de uma outra função e elevado a menos 5t, tá? No livro único tem aqui quase a mesma coisa, só que ele pede aqui e elevado a c vezes t. Você vai ver que é só adaptar uma coisinha e você vai ter a regra geral dessa transformada de Laplace, tá? Então, se você já quiser resolver aqui ao invés de menos 5, se você quiser resolver por c, tá? Isso vai já ser resolvido lá naquela tabelinha. Mas eu vou fazer com menos 5t mesmo, do jeito que está aqui, tá? Aí eu deixo vocês adaptarem na tabela quando for a hora de vocês fazerem sozinhos. Então, calcular a transformada de Laplace dessa função não vai ser tão complicada, porque você vai ver que ela vai juntar com a outra função, com outra exponencial, tá? Então, vamos lá. Transformada de Laplace, então, da função e elevado a menos 5t. Essa aqui vai ser bem tranquila, vai ser bem rapidinha, tá? Vai ser integral de 0 até infinito, tá? De e elevado a menos st, lembra que essa primeira parte é sempre menos st, multiplicada pela função de interesse, que no caso é essa daqui, tá? E elevado a menos 5t. E tudo isso dt. Só que essa integral a gente pode juntar, tá? Na mesma ideia, na mesma exponencial, tá? Com a multiplicação, a gente pode juntar aqui, ó, a gente pode somar os expoentes. Vamos somar os expoentes. Então, vai ficar menos st menos 5t. Tá? E aí, de novo, a gente não vai fazer essa integral. Tá? A gente vai adaptar isso. Porque eu vou colocar o t em evidência para ficar aqui, ó, 5. Putz, eu já estou confundindo qual que é meu S, qual que é meu 5. Tá? Eu vou fazer isso mais vezes, tá? Mas esse primeiro é o S e esse segundo é o 5. Vou tentar fazer esse 5 aqui um pouco mais quadradinho, tá? Então vai ficar S menos 5, tá? E a gente vai ter que fazer essa integral. Só que para fugir dessa integral, o que eu vou fazer? Eu vou vou fazer substituição de variável aqui, tá? É como se isso daqui fosse o U, tá? E a gente teria aqui aquela substituição. U é 5, S menos 5. E se você for ver du ds, é igual a 1. Oi? Ali, o senhor colocou o menos fora do parênteses, e depois colocou o menos, ficaria ao contrário os sinais. Talvez, deixa eu ver aqui. Eu coloquei o menos fora do parênteses, tá? E coloquei o menos. Sim, tá certo, aqui é mais, obrigado. Tá? Então, só corrigindo ali, como eu coloquei o menos em evidência também, né? Então, quando eu fizer a distributiva, eu tenho que continuar na mesma coisa. Obrigado. Tá? Então, aqui tem que ser mais. Corrigir para a mesma coisa. Então, eu estou trocando aqui, então, a nossa variável para fazer essa integral aqui, ó, e elevado a menos 1, tá? Alguma coisa nesse sentido. O t, né?
E aí, você sabe aqui que o DU vai ser igual ao DS. Deixa eu mudar para verde aqui, para não ficar um carnaval de cores. Aqui mais. E aí, aqui é só passar o DS para o outro lado. Você vai ver que o DU é igual ao DS. Então, quer dizer que essa integral aqui, não vai, o DU é igual... Eu não tô fazendo mudança de variável da integração, tá? Só estou mudando isso. Então, eu não preciso nem fazer isso. Eu não estou mudando a integral T. Só estou fazendo isso daqui é constante, né? O S é constante do ponto de vista da integração, né? Então, eu não estou fazendo a mudança de variável. Então, eu não preciso nem fazer isso, tá? Eu só estou trocando essa integral por um símbolo diferente. Então, eu não preciso nem fazer essa mudança, tá? Eu estava viajando aqui. Então, aqui vai ser e elevado a menos u dt. E esse u aqui é uma constante, é uma nova constante que vai ser o tal do seu S mais 5, tá? Do ponto de vista da integração, a gente está integrando em relação a t, então essa constante não mudou absolutamente nada. Mas a parte boa é que, de novo, aqui, a gente tem como se fosse a transformada de Laplace, de novo, aqui da função 1. Só que agora, em vez de S, tem U, né? Mas isso é o de menos, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter, de novo, aqui, a transformada de Laplace e elevado a menos ST vezes a constante, tá? Então, e elevado a menos ST vezes a constante. Então, essa integral aqui vai dar a transformada de Laplace, desculpa, da função 1, que seria 1 sobre S, né? Só que aqui, no caso, é 1 sobre U. Tá bom? E o seu U, você trocou lá só para facilitar por S mais 5. Como a gente não mexeu, então, eu só estava confundindo aqui as variáveis, a gente não mexeu na variável de integração, então a gente não precisa fazer aquela coisa de ds, du, enfim, tá? Até porque a gente está integrando aqui em relação a t. Tá? Então isso aqui é só uma troca de variável para facilitar a visualização. E o u, então, é o s mais 5. Então, colocando aqui a resposta, então isso aqui vai ser 1 sobre u, e u é s mais 5. Então, a transformada de Laplace, então, dessa função e elevada a menos 5t é 1 sobre s mais 5. E aí você já meio que consegue imaginar o que aconteceria se a gente tivesse aqui, se a gente tivesse que fazer a transformada de Laplace da função e elevada a menos ct, né? E depois, o que aconteceria se fosse e elevado a ct, que é exatamente o que a gente precisa fazer aqui, ó, tá? Aí eu vou deixar vocês, talvez, fazerem um segundo exemplo para ver o que acontece, ou até fazer com o C mesmo, tá? Tanto faz isso. Isso não vai influenciar em nada, porque ali, conforme eu tenho o 5, né? Esse 5 eu não utilizei para nada, eu só coloquei aqui. Você pode pensar, então, na integral direto, né? Com o C, para responder ali quem que seria a terceira linha, tá bom? Mas aqui a gente já tem mais uma transformada de Laplace para a nossa lista. Tudo bem que essa aqui é uma função específica, não é uma função geral, tá? Mas dá para imaginar já o que seria, tá? Nas tabelas, vamos dizer assim. Nas tabelas em geral, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu vou fazer ainda mais acho que 2 exemplos. Esse foi o exemplo do teu problema. A gente fecha a aula. Eu vou comentar o que é esse teorema, vou comentar o que é a função de ordem exponencial, vou comentar o que seria uma função contínua por partes, mas não vai ser nessa aula vão ser apenas detalhes, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o 5º exemplo. Depois a gente vai aqui para o 6º e a gente fecha, tá? O 6º vai ser um pouquinho mais demorado, tá? E eu não vou terminar ele, tudo bem? Mas eu já vou adiantar para vocês que o resultado que aparece não é o mesmo que o do livro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês pelo site que não dá a mesma coisa, tá? Mas aí a gente vai ver, talvez o livro tenha errado, aí acontece. Bom, então vamos fazer aqui a transformada de Laplace da função. Eu não sei se vocês já viram essa função na vida. Essa função é a chamada cosseno hiperbólico. Tá?
E aí ela tem uma expressão com exponenciais, tá bom? Então aqui tem, essa função é a mesma coisa que e elevado a kt mais e elevado a menos kt dividido por 2. Esse k é uma constante, esse k pode ser qualquer valor. Geralmente esse k é 1. Bom, mas esse k pode ser qualquer função. A gente já está fazendo aqui uma função com fala geral, tá? Com o k sendo qualquer k constante, tá bom? Então, claro que a gente não vai fazer com essa expressão, a gente vai fazer com essa expressão, né? Porque a gente não sabe nem mexer com essa expressão, tá bom? Então, só para vocês saberem que essa é a função cosseno hiperbólico. No livro único de vocês, vocês vão ver aqui a função seno hiperbólico, tá? A função seno hiperbólico é exatamente a mesma expressão aqui, só que ao invés de mais, é menos, tá? Então, lá no livro único, quando vocês tiverem que fazer seno hiperbólico de k vezes t, a expressão do seno hiperbólico é e elevado a menos kt menos e elevado a menos kt sobre 2. E aí você vai fazer com essa expressão ao invés dessa expressão aqui. Tá? Então, cosseno hiperbólico eu vou fazer. O cosseno hiperbólico eu acho que é um faça você mesmo, faça você mesmo, acho. Tá? Ele pede para você fazer, mas eu estou resolvendo para vocês. Acho que é faça você mesmo aqui. Tá? Ele dá até a resposta aqui. Bom, enfim, vamos lá. Então, a gente precisa calcular essa transformada de Laplace. Então, eu quero a transformada de Laplace da função cosseno hiperbólico, e a função cosseno hiperbólico tem essa expressão. E aqui que vai entrar a vantagem da linearidade, ou seja, a gente pode separar essa soma, tá? Então, a gente vai separar essa soma, então vai ficar transformada de Laplace da primeira, dividido por 2, mais transformada de Laplace da segunda, dividido por 2, tá? E aí a gente também pode tirar esse dividido por 2, porque esse dividido por 2 é como se fosse esse A, ele é um número multiplicando, tá? Então esse dividido por 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 multiplicado, então isso aqui vai ser 1 sobre 2, vou multiplicar aqui a transformada de Laplace de elevado a menos kt, e também vou multiplicar por meio essa transformada de Laplace, tá? E eu vou colocar aqui esse meio lá na frente. Então, o que a gente precisa fazer, ao invés de trabalhar com uma integral gigantesca assim, a gente vai trabalhar com uma integral relativamente fácil dessa e uma integral relativamente fácil dessa daqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou separar isso aqui em 2 para fazer as contas, tá? E aí nosso resultado vai estar aqui embaixo. Tá? Então, o nosso resultado eu vou colocar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira integral, que é o e elevado a kt. Tá? Então, transformada de Laplace, então, de e elevado a kt, vai ser a integral de 0 até infinito, a primeira parte sempre a mesma coisa, multiplicado por e elevado a kt. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, e elevado a menos 5t, a gente vai juntar no mesmo expoente. Tá? Então, 0 até infinito. E aqui, a gente vai somar menos st mais kt. E eu vou deixar nessa mesma ideia, ó, eu vou deixar o menos aqui fora para tentar ver o que está multiplicando o t com esse menos, que aí eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Então, ó, eu vou trocar isso, então, por 0 até infinito, de e elevado a menos alguma coisa t. Então, aqui vai ficar s menos k. Ou seja, se eu multiplicar aqui, se eu fizer a distributiva, eu fico com s mais k. Tá? Então, aqui eu só estou colocando assim, para a gente voltar na mesma resposta daqui. Tá? Então, isso aqui é como se fosse esse u de novo, ó. Tá vendo? Então, esse daqui é como se fosse o nosso u de novo. Opa. Aqui é como se fosse o nosso u de novo. E isso daqui daria 1 sobre u. Tá? E o nosso u é s menos k.
Então, essa transformada de Laplace dá 1 sobre U, e U é S menos K, tá bom? Tem que ter cuidado, porque sempre que você quiser fazer, você quiser fazer direto, tem que ficar esse menos aqui, tá? Multiplicando todo mundo. Se fosse isso, não é só colocar S menos K, tem que colocar tudo isso aqui negativo, tá bom? Então, tem que colocar esse menos aqui fora dos parênteses para poder fazer direto, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso quando vocês começarem a fazer tudo direto. E aí, o segundo, a gente vai fazer a mesma coisa. Você vê que a gente não está mais resolvendo essa integral, tá? Através da repetição, a gente consegue começar a pular isso, tá? E aí, aqui, a gente vai ter que fazer a integral de e elevado a menos kt. Aí, aqui vai ser 0 até infinito, e elevado a menos st, multiplicado por e elevado a menos kt. Tudo isso dt. Mesma coisa, vou fazer a junção aqui na mesma potência. Eu já vou fazer direto assim, tá? Então, eu já vou fazer direto aqui no mesmo expoente, tá? Já coloquei aqui mais, ou seja, se eu fizer a distributiva, volta na mesma coisa. Tá? E aí, esse aqui é como se fosse o nosso U. Então, essa transformada de Laplace vai ficar 1 sobre S mais K, tá bom? Ou seja, a transformada de Laplace dessa coisa aqui vai ser a somatória meio, né? Eu esqueci do meio, vezes a transformada de Laplace do primeiro, mais a transformada de Laplace do segundo. Então, a transformada de Laplace do primeiro, mais a transformada de Laplace do segundo. Dá para melhorar isso daqui, que a gente consegue fazer a soma dessas duas coisinhas aqui. Como é que vai acontecer? Fazendo a soma dessas duas coisas, a gente precisa fazer MMC. Para fazer MMC de polinômios, né, de S menos K e S mais K, é só fazer a multiplicação dos dois. Tá? E aí a gente vai fazer aquela mesma coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, igual a gente faz MMC. Então, quando eu pegar S menos K vezes S mais K, eu vou só ficar visualmente aqui. Quando eu pegar S menos K multiplicado por S mais K, quando eu divido pelo de baixo, dividido por S menos K, eu cancelo S menos K, fica só S mais K. Então, S menos K vezes S mais K dividido por S menos K dá S mais K. Agora eu preciso multiplicar pelo de cima. Multiplicado por 1, continua S mais K. Agora eu recomeço, né, a conta. Então, S menos K multiplicado por S mais K, ou seja, de baixo, dividido por S mais K agora. Quando eu divido por S mais K, eu corto S mais K, sobra só S menos K. Multiplicado pelo de cima, que é multiplicado por 1, dá S menos K. Então, aqui vai ficar S menos K. Quando você resolve isso daqui, os K's cancelam, vai ficar S mais S, então isso aqui vai ficar 2S, e esse 2, eu vou cortar esse 2, eu vou cortar com esse 2, tá? Ou seja, vai em cima ficar só S, tá? E esse 2 aqui nem vai mais existir. Embaixo, se você fizer a distributiva, então se você fizer a distributiva S menos K multiplicado por S mais K, isso aqui é um produto notável também, se você lembrar, beleza, mas eu vou fazer a distributiva, tá? Vai ficar S ao quadrado mais S vezes K menos S vezes K menos K ao quadrado. Então, esse SK e esse SK cancelam e vai ficar S quadrado menos K ao quadrado. S quadrado menos K ao quadrado. Ou seja, essa daqui é a transformada de Laplace da função cosseno hiperbólico, tá? Então, é a transformada de Laplace dessa coisa aqui, tá bom? Então, vamos lá passar para as coisas mais teóricas, mas é só para as condições de existências, né? São as coisinhas mais matemáticas da coisa, tá? Então, o que ele fala? Porque a gente viu aqui que pode ser que a nossa transformada de Laplace
dependendo da integral, dependendo do S aí, essa integral não seja convergente, tá? Então, pode ser que ela não exista, tá bom? Então, o que ele fala aqui? Ele fala que se f de t for uma função contínua por partes, eu já explico o que é uma função contínua por partes. E se ela for de ordem exponencial, eu também já explico o que é uma ordem exponencial, então a transformada de Laplace existe. Então essa é a coisa que importa para a gente. Se a função for contínua, de ordem exponencial, então com certeza a nossa transformada de Laplace existe. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que ela existe, tá? Vamos ver o que é uma função contínua por partes e o que é uma função de ordem exponencial. Isso aqui eu vou só comentar, eu não vou falar muita coisa, tá? A gente não vai ficar preso a essas contas, tá? Então, eu não coloquei no PowerPoint porque aqui está bem desenhadinho, está bem bonitinho. O que é uma função contínua por partes? Então, estou olhando no gráfico dessa função, tá? Se você dividir essa função em várias partes, tá? Uma quantidade finita de partes, tá? Então, podem ser 2, podem ser 1 milhão, tá? Então, desde que você consiga dividir essa função em partes, tá? Em cada partezinha, ou seja, em cada intervalo aqui, ela vai precisar ser contínua. Ela não precisa ser contínua na divisão entre esses intervalos, tá? Então, por exemplo, ó, no T1, se você for olhar no geral aqui, essa função não é contínua, porque tem esse salto aqui, tá? Ela nem está definida aqui no T1, bom? Então, com isso, essa função não seria contínua se eu olhasse no intervalo de A até B, tá? Mas se eu dividir aqui com o T1, o T2 e o T3, nesse intervalo ela é contínua, nesse intervalo ela é contínua, nesse intervalo ela é contínua e nesse intervalo ela é contínua, tá? Além dela ser contínua no intervalo, os limites em cada divisão, vamos dizer assim, precisa existir. Tá? Então, por exemplo, nessa daqui, a gente não tem uma função contínua por partes, tá? Por que a gente não tem uma função contínua por partes? Porque nesse intervalo aqui, ó, nesse limite pela esquerda, ele não existe, tá? Ele precisa existir, não precisa ser o mesmo que esse, tá? Então as funções não precisam concordar aqui, vamos dizer assim, do lado esquerdo e do lado direito. Mas essa função não pode explodir, ou seja, ela não pode ser infinito ou menos infinito, tá? Então uma função que é contínua por partes, ou seja, vamos dizer que ela é limitada, vamos dizer assim, tá? Então ela não pode ser infinito ou menos infinito, tá? O limite precisa ser finito, tá? Em cada extremo, tá bom? E em cada intervalo, ou seja, dentro de cada intervalo, em cada partezinha, ela tem que ser contínua, tá? Então, se você tiver uma função dessa forma, e que seja de ordem exponencial, tá? Que eu vou comentar o que é de ordem exponencial agora, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, se ela é contínua por partes e de ordem exponencial, então a transformada de Laplace existe. Então, é só para você não perder o tempo fazendo transformadas de Laplace de funções que não existem. Então, antes de fazer a transformada de Laplace, você verifica se ela é contínua por partes e se ela é de ordem exponencial. Agora, vamos ver o que é de ordem exponencial, tá? Ser de ordem exponencial quer dizer que isso daqui acontece. Ou seja, existem valores m e c, tá bom? Esse m aqui tem que ser positivo, tudo bem? Em que a sua função está abaixo dessa exponencial aqui que você teoricamente inventou, vamos dizer assim, tá? Quando você olhar pelo gráfico aqui, fica mais fácil de ver, tá bom? Então, ó, a função 3t. A função 3t, ela é esse gráfico aqui. Ela está sempre abaixo de uma exponencial com esse m e esse c definidos, tá bom? Quem que seria o c aqui? O c seria menos 1 e o m seria 3. Ou seja, você define o c e o m de uma forma que dê certo, tá? Esse m aqui poderia ser outro, esse c aqui poderia ser outro, ele não é único, ele só precisa existir.
Então, se você conseguir encontrar um m e um c tal que o gráfico da função de interesse esteja sempre abaixo dessa exponencial que você encontrou, ela é de ordem exponencial. Tá? Então, aqui, para m igual a 3 e c igual a menos 1, a função, o módulo, né, da função 3t está sempre abaixo dessa exponencial. Tá? A mesma coisa acontece aqui, a função 2 elevado a t está sempre abaixo da função e elevado a t, então ela é de ordem exponencial. Tá? A mesma coisa aqui para seno. Tá? Então, 4 seno de t, ele pegou aqui a expressão 4e elevado a t, poderia ser outra, tá? Então, entendam que essa aqui não é única, ela precisa estar abaixo de uma exponencial, tá? Ela não é única. Provavelmente, se você colocasse 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui também 2t, 3t, 4t, então esse c e esse m, ele não é único, tá bom? E aqui, nesse caso, se você tiver aqui e elevado a t quadrado, ela não é de ordem exponencial, porque não existem m's e c's que você pode colocar aqui, que ela fica sempre abaixo. Então, ó, tem uma partezinha aqui, ó, que estraga isso, tá bom? Então, na verdade, ao contrário aqui, desculpa. Essa parte aqui está sempre acima de uma função e elevado a t. Tá? Então, no caso aqui ele colocou uma, mas você pode ficar pensando em qualquer outra função exponencial, que essa aqui sempre vai crescer mais rápido, ela sempre vai explodir mais rápido do que essa aqui, qualquer c e qualquer m que você coloque. Tá? Não precisa ficar muito preocupado com isso, a gente não vai testar, a gente não vai ficar fazendo isso, a gente vai imaginar que todas as funções que a gente tiver que fazer a transformada de Laplace, elas são transformáveis, vamos dizer assim. Então, isso daqui é caso num contexto em que a gente saia dessa disciplina, em que você tenha que fazer, que você acha que você tem que fazer transformada de Laplace, e aí você testa para saber se você consegue fazer a transformada de Laplace antes de perder tempo fazendo a integral. Tá bom? Então, aqui é só uma condição de existência, vamos dizer assim. Tá? Então, se a função for de ordem exponencial, tá? E se ela for contínua por partes, e se ela for contínua por partes, a transformada de Laplace existe, então você pode tentar fazer que você vai achar, tá bom? E outra coisa que é importante é que se a função for uma função contínua por partes e de ordem exponencial, ou seja, de novo, então o limite da sua transformada de Laplace, quando S for infinito, dá zero. Então você sabe que a sua transformada de Laplace não vai ser um polinômio, por exemplo, porque os polinômios eles não têm limites zero quando a variável tende para infinito, tá? Então você já sabe mais ou menos que algumas transformadas de Laplace não podem existir. Para que isso vai servir também? Na aula que vem vocês vão entender, porque na aula que vem a gente vai começar com a transformada de Laplace e vai voltar para a função. A gente vai fazer o caminho contrário, que é chamado a inversa da transformada de Laplace, tá bom? Então, a gente vai olhar para uma função e eu falar, putz, será que essa é uma transformada de Laplace? Então, é por isso que isso aqui vai ser importante, porque se aquele limite não for para zero, a gente sabe já que aquilo não é uma transformada de Laplace, então a gente não tentaria fazer a inversa, tá? Então, essas duas coisinhas aqui não são tão importantes para essa aula, tá? Mais para a aula que vem, mas já estou colocando aí na nossa aula, óbvio que na aula que vem, quando a gente for usar, eu comento de novo, tá? Mas, como estava no meio do capítulo, eu já coloquei aqui para fazer tudo junto, tá bom? Mas ela vai ser mais importante para as próximas aulas, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, o exemplo 6, que é o exemplo que está dando problema, que eu falei para vocês, que eu achava que tinha alguma coisa errada no livro único, tá? Por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é um exemplo resolvido. Tá aqui no finalzinho, acho que a última coisa, acho que a última coisa que ele faz, a última coisa que ele faz é essa daqui, tá? É um exemplo resolvido e no livro único tá dando essa expressão aqui, tá? E na minha expressão não deu isso não, tá? Na minha expressão deu outra coisa, tá? A menos que eu posso ver depois se somando tudo isso, deixando num só denominador, dá a mesma coisa, mas aí eu fui comparar com o resultado nos insights
Aí deixa eu pegar o site aqui. Que acho que eu já, inclusive, já até utilizei, tá? Esse Wolfram Alpha, e se vocês puderem usar, às vezes para conferência de resultado, cara, é muito bom, tá? Às vezes ele dá aqui um passo a passo, tá? Às vezes ele dá um passo a passo que a gente não sabe fazer ainda, tá? Então, às vezes ele usa técnicas de integração que a gente ainda não aprendeu, mas às vezes, quando é uma continha mais bobinha, assim, ele dá o passo a passo bonitinho para você, tá? Tem a versão de celular também, tem versão paga. Eu tenho, acho que a versão paga, eu não me arrependo de ter comprado, tá? Eu acho que na época paguei acho que uns R$10. Eu paguei em promoção, mas enfim. Se vocês quiserem usar o site é gratuito, tá? Não precisa comprar nada, tá? Ele te dá pelo menos a resposta direto, tá? Então essa resposta aqui apareceu isso, ou seja, apareceu uns S ao quadrado aqui embaixo, tá? E no livro único não apareceu exatamente dessa forma, tá? Então, essa aqui foi exatamente o que encontrei, tá? Nas minhas resoluções. Eu posso começar a fazer aqui para mostrar onde foi o problema, mas não bateu com o resultado do livro único, tá? Eu vou começar a fazer, não vou terminar, tá bom? Até porque vai que eu errei em alguma coisa, mas eu acho que não, tá? Aí eu gostaria de convidar vocês também a fazerem, a ver se dá a mesma coisa. É só uma integral, tá? Não é nada difícil mesmo. Mas vai que eu errei em algum sinalzinho aqui, vai que vocês encontram exatamente a mesma coisa que está aqui. Então eu não quero já influenciar o meio da conta aí, para que às vezes vocês errem no mesmo lugar que eu, se eu errei em alguma coisa. Mas acho que não, porque deu igual ao do site, tá bom? Enfim, vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer a transformada de Laplace de uma função que ela não é a mesma função em todo o intervalo, tá? Essa função aqui ela tá dividida, né, em duas expressões. Fechei. Então, ela está dividida em duas expressões, tá? Então, ela não é uma função única. Ou seja, de 0 até 5, ela é a função t. Tá aqui. E de t de 5 para frente, ou seja, daqui para frente, ela é a função 5. Então, ela é uma função, desculpa pelo gráfico torto aí, tá? Mas ela é uma função que ela tem duas expressões, tá? Como é que a gente faz a transformada de Laplace de uma função que tem duas expressões? A gente divide essa transformada de Laplace em duas, a gente faz a transformada de Laplace dessa, e a gente faz a transformada de Laplace dessa, com os limites de integração correspondendo aos limites de cada função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a transformada de Laplace da função t e a transformada de Laplace da função 5, tá? Só que não adianta a gente colocar agora, quer ver? Vamos voltar aqui. A gente já fez a transformada de Laplace da função t, que era 1 sobre s ao quadrado. Não adianta falar que isso daqui é 1 sobre s ao quadrado, e não adianta falar que L de 5 é uma constante, então a transformada de Laplace de uma função constante era a constante sobre s. Então não adianta a gente falar que aqui é a constante sobre s. Por quê? Essas transformadas de Laplace, elas são definidas em todo o intervalo, tá? E aqui não, aqui a gente tem uma separação. Então, ela pode ser que tenha a mesma cara, tá? Mas não vai ficar exatamente essa mesma expressão. Como a gente não sabe o que vai ser, por mais que seja um pouco parecido, a gente não vai fazer dessa forma, a gente vai ter que calcular de fato, tá? Então, aqui que começa meio que a chatice, porque os limites de integração, eles acabam mudando. Então, o que a gente vai ter que fazer? Aqui, então, a transformada de Laplace dessa função vai ser a integral de e elevado a menos st vezes a função de interesse dt. E essa daqui, a mesma coisa. A integral de e elevado a menos st vezes a função de interesse dt. Só que os limites de integração não serão de 0 até infinito. Por quê? Essa função, ela não está definida de 0 até infinito. A função t, ela está definida de 0 a 5. Tá? Então, os limites de integração dela serão de 0 a 5. E o limite de integração da função 5 é de 5 para frente, ou seja, de 5
até infinito. Então, a gente só separa como fala? Os limites de integração nos intervalos em que as funções estão definidas. Tá? E por isso o resultado não vai dar o mesmo, porque se o resultado fosse de 0 até infinito, aí daria a mesma coisa que a gente fez aqui. Tá? Porque essas integrais aqui, são feitas de 0 até infinito. Tá? Ou seja, ela é definida sempre com o t positivo, ou seja, para qualquer valor positivo. Tá? Então, aqui a gente vai ter que fazer essa integral, e essa integral vai ter que dar esse valor aqui que eu falei para vocês, tá? Esse valor aqui, tá? Que você vê aqui, ó. Aqui faltou multiplicar por 5. Faltou multiplicar por 5 a primeira, acho. Ou a segunda. Faltou multiplicar por 5 a segunda. Deixa eu multiplicar por 5 aqui 5 vezes. Porque, ó, deixa eu atualizar aqui. A internet não tá indo. Aqui. A primeira aqui, ó. Não, estava certo. Essa é a segunda que tem que ser por 5. Não é a primeira. É que está escrito ao contrário só. Só vou escrever e já vou comentar o que estou fazendo aqui, só para comparar o que a gente tem. Então, ó, vamos logo aqui. A integral de 0 até 5, ele não... Tá aqui. A integral de 0 até 5 é de e elevado a menos st multiplicada por t. Tá? Que é a integral de 0 até 5, e elevado a menos st multiplicada por t. E a outra, que é de 5 até infinito, é 5 vezes e elevado a st dt. Então, a outra, que é de 5 até infinito, e elevado a menos st vezes 5 dt. E aí, o nosso resultado teria que ser isso daqui. Tá? Então, eu acho que se a gente fizer a distributiva aqui, talvez, multiplicar, eu cheguei a ver isso antes, mas... Ó, não, tá vendo que não tem nenhum S aqui multiplicando em cima, mas ele pode aparecer. Enfim, pode até ser que seja, que essa coisa aqui seja igual, mas enfim, eu acho que acabei falando que não era, tá? Talvez porque aqui tá com... Cadê? Porque aqui tá escrito com os expoentes, com os denominadores separados, desculpa. E aqui no site está escrito com todos esses juntos, mais esse separado, enfim. Pode ser até que se juntar tudo, se fizer MMC, fique a mesma coisa. Mas como o meu não tinha dado a mesma coisa, eu passei um tempinho comparando e eu acho que eu vi que não era a mesma coisa por algum motivo, não sei por quê. Tá? Talvez eu tentei fazer aqui, juntar as duas coisas e não deu parecido. Mas não ligue para isso, vamos fazer isso daqui, eu vou começar e aí vocês terminam, tá bom? Então, para começar isso aqui, a gente vai ter que fazer a integral, não tem muita escolha, tá? A gente vai ter que fazer essa integral, calcular de fato, tá? Não dá para copiar isso, não dá para aproveitar coisas que a gente já fez, na verdade só as primitivas, tá? Então, se você for ver aqui, a gente já fez a primitiva, né, dessa, que foi a primeira integração por partes que a gente tentou fazer, tá? Então, dá para a gente aproveitar isso, tá? Mas não dá para aproveitar muito mais coisas, não. Tá, então vamos lá. Eu vou resolver essa. Vamos resolver isso aqui inteiro, vai. Deixa eu ver. Vamos resolver isso aqui inteiro. A gente tem tempo? Tem tempo pra caramba. Então vamos resolver essa, a gente já acaba, a gente nem faz intervalo. Então, cadê meu? Achei meu mouse. Então aqui, eu vou resolver essa integral, talvez fique meio apertadinho aqui. E elevado a menos st vezes t, dt. Vamos lá. Para a gente resolver essa integral, eu vou copiar lá a primitiva que a gente já fez, que a gente chamou lá de f e g'. Tá? Então, é a primeira coisa, cadê? Que a gente fez aqui, a integral por partes, tá? Que é essa daqui, ó. Tá? Então, fica t multiplicado por menos 1 sobre s elevado a... ou vezes e elevado a menos st. Então, eu só estou aproveitando. Putz, eu já esqueci o que era. T 1 sobre S e elevado a menos ST. Então, T menos 1 sobre S e elevado a menos ST. Isso tudo no intervalo de 0 a 5.
Acho que está certo, sim. Menos, aqui, menos 1 sobre S. Eu já vou colocar mais 1 sobre S, já vou colocar isso daqui, ó, tá? 1 sobre S e elevado a menos ST. Então, mais 1 sobre S, tudo isso elevado a E menos ST dt. Também agora no intervalo de 0 a 5. Ou seja, exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, que eu não estou copiando, né? Quer dizer, estou copiando, não, óbvio, mas não estou copiando o resultado. Mas eu mudei aqui os limites de integração. Tá? Então, é exatamente o que a gente tem aqui. Tá bom? E aí a gente vai lá tentar terminar isso. Então, só deixa eu ver aqui que tem... Não. Pronto. Parece que tinha uma mensagem ali. Então, vamos lá. Resolvendo essa primeira, eu vou trocar aqui... já vou escrever aqui T sobre S, tá? Menos T sobre S, para ficar mais fácil de fazer a substituição. Então, eu vou substituir o S por 5. Então, substituindo o T, desculpa, que é integral aqui em relação a T. Então, substituindo T por 5, vai ficar menos 5 e elevado a menos S vezes 5, né? Então, menos 5S. Tudo isso sobre S. Aí, colocando a de baixo com menos. Quando eu coloco a de baixo, tem um T aqui e vai se zerar tudo. Então, eu não preciso nem ver a substituição de baixo aqui que vai zerar, tá bom? Então, quando eu fizer menos a segunda aqui, como a segunda é 0, isso vai zerar. Agora, eu preciso fazer essa integral. Eu vou fazer aqui embaixo, mas depois eu vou apagar, tá? Para deixar espaço para fazer a segunda aqui. Então, vamos lá. Fazer essa integral, você já sabe que é essa daqui, ó. Você já fez isso algumas vezes, tá? Então, é menos 1 sobre S elevado a ST. Só que isso está multiplicado por 1 sobre S, tá? Então, vai ficar 1 sobre S ao quadrado. E aí, a gente vai fazer também essa substituição de 0 até 5. Então, fazendo primeiro a substituição por 5, vai ficar menos 1 e elevado a menos 5t, tudo isso sobre S ao quadrado. E aí, quando eu fizer a substituição por 0, então vai ficar menos isso. Esse menos aqui vai ficar mais, porque é o menos da integral com esse menos aqui. Fica mais. Quando eu colocar 0, o expoente vai ficar 0, quer dizer que isso aqui vai ficar 1, tá? E vai ficar só 1 sobre S ao quadrado. Então, essa segunda parte aqui, já fazendo a substituição, vai dar menos 1e elevado a menos 5. Eu coloquei S, coloquei T aqui, não é T, é S. Tá? Menos 5S. Tudo isso sobre S ao quadrado, mais 1 sobre S ao quadrado. Então, essa é a primeira integral aí. Deu isso. Agora, a gente vai fazer a segunda. Tá? Então, a segunda, que eu acho que foi um pouquinho mais fácil aqui, deixa eu ver. A segunda foi um pouquinho mais fácil. Então, vamos fazer aqui a segunda. Tá? Então, vou colocar 2 aqui. Vamos colocar 1 para ficar um pouco mais organizado. Então, a segunda integral, então, vai ser de 5 até... Opa, ele não deixa eu escrever aqui embaixo. Então, de 5 até infinito e elevado a menos st. Esse 5 eu já vou mandar aqui para fora. Tá? Que é constante, dt. Essa integral aqui a gente já sabe fazer. Então, é 5 lá fora. Menos 1 sobre S, que eu já vou colocar lá fora. Deixa aqui por enquanto. E elevado a menos st. E esse substituído desde 5 até infinito. Então, esse 5 aqui já vou colocar junto. Vai ficar 5 sobre S. Então, eu vou fazer a substituição por infinito e a substituição por 5. A substituição por infinito vai ficar menos 5 sobre S e elevado a menos S vezes infinito. Como essa exponencial está lá embaixo, lembra que esse infinito vai ficar lá embaixo, vai ficar alguma coisa sobre infinito, e essa primeira substituição, então dá zero. Tá? Então, essa primeira substituição, substituindo por infinito, dá zero. E a segunda tem que substituir por 5, então vai ficar menos tudo isso
substituído por 5. Como esse menos aqui, vou juntar com esse menos, vai ficar mais. Então, vai ficar 5 sobre S e elevado a menos 5S também, tá? Então, a segunda parte aqui deu 5 sobre S e elevado a menos 5 sobre S. Então, se a gente somar essas duas partezinhas aqui, a gente tem a nossa transformada de Laplace. Opa, não sei se eu peguei o azul aqui, não peguei o vermelho. A gente tem a transformada de Laplace dessa função aí que é definida por partes, vamos dizer assim, tá? Então, vai ser a primeira, menos 5e elevado a menos 5s, tudo isso sobre s, menos 1e. Depois eu junto para ver se dá para juntar alguma coisa, tá? Mas, por enquanto, vou só copiar. Mais 5e elevado a menos 5s, tudo isso sobre s, tá? Então, a gente tem essa partezinha aqui, tá bom? E deixa eu ver. Opa, tem um s ao quadrado ali que eu não coloquei, né? Ah, não, tá certo. Tá, então, se você for ver aqui, inclusive, acho que cortou essas duas partes aqui, porque é menos e mais, né? É, cortou essas duas partes aqui. Então, a gente ficou com só essas duas, mas aí eu também errei alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Porque tinha 3 coisinhas aqui. Tinha 4, na verdade. Tá. Eu devo ter errado em algum denominador aqui. Deixa eu só verificar se esse aqui é s ao quadrado também. Deixa eu ver. 1 sobre s. E o primeiro aqui é sobre s também. Eu não sei o que aconteceu aqui. Sinal, deixa eu ver se o sinal aqui às vezes está errado. Deixa eu ver no meu. Mais fácil. No meu também eu fiz a mesma coisa. No meu, esses daqui também acaba cancelando. Então, que é uma preocupação que é até diferente do que está aqui no livro único. Ó, no livro único dá isso daqui. Então, vamos comparar aqui para ver o que deu. Tem o 5e elevado a menos 5s sobre s, que está certo. Tem 1 sobre s ao quadrado, que está certo. E tem o primeiro aqui. Então, quer dizer que o primeiro tem alguma coisa errada. Eu errei aqui provavelmente na primeira, porque o segundo apareceu certinho aqui. 1 sobre s ao quadrado, mais esse daqui. Então, deve ter alguma coisa errada aqui nessa primeira partezinha. Enfim, para não ficar perdendo tempo, pessoal, como eu falei, eu vou pedir para que vocês façam isso mesmo, e eu vou continuar aqui, tá? Eu vejo o que eu errei, tá? Mas vou parar a gravação. E como enfim, era a última coisa também, né? Então, para não ficar perdendo o tempo de vocês, eu corrijo aqui daqui a pouquinho. Quem quiser esperar, pode esperar, não tem problema, vou fazer com mais calma. E só para a semana que vem, eu vou pedir para que vocês completem a tabela da página 189, tá bom? E o faça valer a pena da página 190, tá? Então, só essas duas coisinhas para fazer para a próxima aula, tá? A tabela da página 189 é essa tabelinha aqui das transformadas para que a gente consiga fazer mais rápido, para que a gente não dependa, né, da resolução das integrais, assim como a gente fez rápido a transformação lá da função 1, tá? A gente pode fazer mais rápido a partir de agora as transformações que vão aparecer por aí, tá bom? Então, tentem fazer. Talvez vocês encontrem problemas nesses dois, tá bom? Mas em todos os outros, eu acho que não vai ter problema nenhum. Esse daqui, inclusive, a gente já viu o que é, tá? Que é a coisa da linearidade, tá? Então, é só fazer A vezes a transformada de F mais B vezes a transformada de G, tá? Então, isso aqui não precisa se preocupar, tá?
Seno hiperbólico vai acontecer a mesma coisa que o cosseno hiperbólico, e talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade aqui em fazer a integral desses dois, mas eu vou deixar vocês pensarem. Esse daqui, aconselho que vocês façam para t ao quadrado, para t ao cubo, e tenta pensar numa generalização disso, tá? Se quiser fazer com t elevado a k, tudo bem, mas eu acho que com t elevado a k fica meio que mais complicado. Mas aconselho que vocês façam para t ao quadrado, para t ao cubo, e meio que pensa o que vai acontecer em geral, tá? E aí esses dois a gente já fez também, mas aconselho que, sei lá, né, tentem fazer de novo para ver se está tudo ok, tá bom? E aí o faça valer a pena, tá? Principalmente aqui a 2 e a 3, tá bom? A 3 é a transformada de Laplace dessas funções, então aqui você vai fazer de 0 a 1, tá? E aqui você vai fazer para frente de 1. Então é a mesma coisa que a gente fez aqui nesse exemplo, aqui nesse exemplo, aqui, tá? Só que os intervalos mudados, tá? E o 2, a 1, de verdade, tá? Não precisa fazer não, tudo bem? A 1, ele inclusive já falou isso aqui lá em cima, tá? Não precisa nem fazer, é meio que só olhar aqui para os gráficos que ele deu, tá? Inclusive ele já deu aqueles mesmos gráficos, só mudando um pouquinho a ideia, então não precisa nem fazer um, mas dá uma olhada, tá? Acho que é bom dar uma olhada. É só olhar nos gráficos lá em cima e ver o que é e o que não é de ordem exponencial. Então, foquem no 2 e no 3, tá bom? E o 2 é fazer a transformada de Laplace desse monstrão aqui, tá? Lembra que é só fazer desse, depois desse, depois desse e depois desse e somar, tá bom? Então, não se assustem com esse negócio desse tamanho, tá? Não vai enfiar tudo isso aqui dentro da integral e resolver numa tacada só, não, tá? Então, faça por partes, faça uma coisinha de cada vez que vai dar certo, tá bom? Óbvio, depois que você fizer essa transformada essa tabela da transformada de Laplace, vai facilitar demais, porque aí você não precisa fazer aqui a transformada da seno, você já tem a tabela. Você não precisa fazer a transformada da cosseno, você já tem a tabela. Você não precisa fazer a transformada da t elevado a 4, você já tem a tabela, tá? Então, caso alguém queira aproveitar, aqui tem uma tabelinha, acho que tá até no no livro único, tá, essa tabela. Tem o link aqui, ó. Aqui, ó. Tá, essa aqui eu tentei acessar, não rolou. Mas essa daqui tem até a tabelinha lá. Aí você pode usar, se você quiser, tá? Você pode usar aqui a do cosseno, a do seno, tá? Cadê? A do cosseno, a do seno, a de t elevado a qualquer coisa, tá? Exponencial. Então você pode usar, às vezes, essa tabelinha já para fazer o faça valer a pena o mais rápido, tá? Então acho que não tem o porquê ficar calculando aqui aquelas integrais, tá? Eu acho que aqui vale a pena, que como se fosse para você produzir essa tabela a primeira vez. Eu acho que aí vale a pena sim, tá? Mas aqui, de verdade, já usa a tabela de fato, tá bom? Então, fazendo lá meio que a conferência com a tabela, você consegue fazer rápido esse, consegue fazer rápido esse, rápido esse, rápido esse, aí você não vai demorar quase nada para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Enfim, para quem quiser esperar aí, eu vou corrigir aqui esse exercício que eu fiz, vou tentar encontrar alguma coisa errada, tá? Provavelmente deve ter sido alguma coisa de sinal, se alguém quiser procurar também, mas aconselho que vocês façam isso aqui do zero, tá? Para quem não quiser ou não puder esperar, tá? Aconselho que vocês refaçam isso aqui do zero. Eu vou fazer aqui, provavelmente tem algum errinho de sinal mesmo, tá? E aí eu já comento com vocês. Para quem quiser sair, eu mando no Ava também, tá? A correção, fica tranquilo. Eu mando lá um exercíciozinho resolvido, tá? Eu vou tentar organizar no papel, eu mando a foto da resolução, tá? E com detalhe de onde que eu errei. Enfim, então a gente fica por aqui. Se quiser esperar para ver alguma coisa, se quiser tirar dúvida também, eu estou aqui, você sabe disso. Se não, pode sair aí. Tenham uma boa noite para vocês. A dúvida.
Pode falar. Na aula passada, eu perdi um pedacinho do vídeo. Aí eu estava tentando visualizar de novo, mas eu não achei no seu canal ou no AVA a aula 9. Você poderia depois postar lá para eu acompanhar? Posso sim, fica tranquilo. Eu posto o link lá, não tem problema. Obrigado. Tá? Imagina. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, até mais. Boa noite, professor. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.